E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias enquanto as crianças vão indo, né? Em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, os versos de 6 até o 8. Abra a sua Bíblia. Atos, capítulo 1, os versos de 6 até o 8. Você vai ter a projeção do texto, caso você não trouxe a tua Bíblia, mas se você trouxe, abra a tua Bíblia. Se você tem no celular ou no tablet aí também, pode abrir. Você pode acessar a Bíblia. E se a tentação for muito forte, você não tiver muito fortalecido no espírito, for abrir no celular, põe em modo avião. Aí não vai ter problema, você não vai ver notificação de WhatsApp nem de Facebook. Atos, capítulo 1, os versos de 6 até o 8. E diz assim, olha, a ascensão de Jesus. Atos 1, do 6 até o 8. Estou ouvindo algumas folhas sendo trabalhadas aí, pode abrir. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nessa noite nós possamos trabalhá-la no poder do teu Espírito Santo, com clareza no falar, também, ó Pai, com capacidade no entender. Então usa a minha vida, ó Pai, eu peço a Ti humildemente, usa a minha boca, os meus lábios, e que eu possa estar, ó Pai, acertado com a Tua vontade, que não seja o meu desejo aqui, mas o Teu desejo, que não seja a minha vontade, mas sim a Tua. Também, ó Pai, capacita os meus irmãos e irmãs para ouvirem do Teu santo evangelho nessa noite, e não só ouvirem, mas entenderem. Mas não só entenderem, também colocarem em prática, de maneira, ó Pai, que através de suas boas obras, o Teu nome seja conhecido, glorificado e bendito. E que nós possamos juntos, ó Pai, constituir, compor uma igreja que adora, que exalta e que cumpre a Tua vontade, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero começar a falar com a igreja, explanar aqui uma série de mensagens a respeito das missões. Agosto, dentro do calendário da Igreja Presbiteriana, é o mês das missões, é o mês dos missionários, é o mês que nós usamos para nos lembrar das missões. Não deveria ser só em agosto. Missões tem que ser algo inserido na vida do cristão. O cristão, ele tem que amar e ele tem que praticar a vida missionária. Não deveríamos só ter um mês missionário, né? Mas, a título de calendário, agosto, então, é o mês das missões. É o mês missionário, onde nós, então, trabalhamos esse tema, onde nós trabalhamos essa ideia, de maneira que nós possamos aprimorar aí o nosso entendimento dentro da obra missionária, dentro do pensamento missionário. Só que, para que nós possamos pensar em missões, para que nós possamos praticar missões, nós precisamos ter um coração preparado para isso. Nós precisamos ter um coração que entende o que é a missão, que entende como nós devemos praticar a missão. Algo que particularmente me incomoda um pouco, e isso é um pensamento meu, tá? Eu vou compartilhar com você, para você poder entender o que eu quero trazer aqui nessa noite. Algo que me incomoda um pouco quando falamos em missões é, muitas vezes, o ar profissional que se dá à missão. Então, em muitos lugares se criou um profissional chamado missionário e se paga para que ele vá e faça um trabalho. Só que quando eu olho para a palavra de Deus, e eu quero que você olhe para ela comigo, não é essa a ideia missionária.
Não que ter um missionário no campo, entenda bem o que eu estou dizendo, não que ter um missionário no campo seja errado. É certíssimo, é corretíssimo. Há pessoas que foram chamadas para estarem no campo. É certo que a igreja deve investir nessas vidas. É certo que deva se colocar investimentos na vida dessas pessoas. O que me incomoda é o pensamento de muitos dentro da igreja, que acham porque existem essas pessoas lá, ela não precisa fazer mais nada. Ela não precisa mais se preocupar com a missão. Olha, eu fui lá e dei a minha contribuição, dei o meu dinheiro. Não importa, aqui não vamos falar de quantia. Eu dei o meu dinheiro. Minha parte está feita. Como se existisse dentro de uma classificação profissional uma pessoa chamada missionário. Então ela está lá, eu estou pagando para ela, ela faz o trabalho e pronto. Tem muitas pessoas que têm essa ideia a respeito do pastor. O pastor é um profissional qualificado, né? Quando é qualificado, quando estudou, quando se aperfeiçoou, quando estuda e se aperfeiçoa. Muitos hoje já não estudam mais, não leem mais, não se preocupam mais em buscar o conhecimento, não só intelectual, mas espiritual também, oração e tudo mais. Tem o pastor lá, ele que tem que fazer e pronto. A gente tem essa ideia, inclusive, até em relação a visitas na igreja. Tem muita gente que fala assim, não, a visita é só o pastor tem que fazer visita, ele lá fazendo visita, tá bom, não. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a comunidade dos irmãos, uns visitando os outros, uns assistindo os outros, um aconselhando os outros, um suportando os outros no temor e no amor de Cristo. Só que a mente do crente foi tomada por uma ideia de serviço. Uma ideia de que se eu pago para ter, se eu pago para fazer, eu não preciso mais fazer nada. E não é essa a ideia bíblica a respeito da missão. Eu tenho que investir? Sim, eu tenho que investir. Eu tenho que orar? Sim, eu tenho que orar. Eu tenho que chorar com os que choram? Sim, eu tenho que chorar com os que choram. Eu tenho que me envolver com eles? Sim, eu tenho. Mas, acima de tudo, eu tenho que ir também e cumprir a minha missão. Eu tenho que ir também e fazer aquilo ao qual o Senhor me chamou. O ide de Mateus 28 não é só para os missionários de carreira, para aqueles que sentiram um chamado e o Senhor os levou para a África, para a Escócia, para a Inglaterra e para outros tantos países. Temos missionários no Canadá, missionários nos Estados Unidos, missionários no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. Temos missionários espalhados por todos os lugares do mundo. Mas não são só eles os cumpridores da missão. Nós também temos que ir e fazer. Nós também temos que nos levantar, assumirmos o nosso papel e irmos e levarmos esse evangelho. Irmos e anunciarmos esse evangelho. Para que nós possamos fazer isso, nós precisamos entender. Muitas vezes não cumprimos a nossa obra missionária, não nos envolvemos da maneira bíblica com as missões, porque não entendemos o que é fazer missão. Temos essa distorção de uma mente de serviço, onde eu pago e o outro faz, e também muitas vezes eu não vou porque, o que eu vou fazer, pastor? Eu não estou preparado, eu não estou preparada. Como assim fazer missão? Como assim eu tenho que ir? E por isso, muitas vezes, nós, como igreja, deixamos de cumprir o nosso papel. Deixamos de fazer as nossas tarefas. E deixamos, acima de tudo, de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando nós falamos em missões, então, nós estamos falando na atividade, no serviço, no sacerdócio, no ministério de ir e anunciar todas as coisas a respeito de Cristo Jesus. O que o missionário faz? O missionário, ele vai e prega o evangelho da salvação. E nesse evangelho, o conteúdo desse evangelho é que Cristo veio ao mundo, ele esteve entre nós, ele se fez homem como um de nós, o Deus verdadeiro se encarnou, fez-se como um de nós, nasceu de uma virgem, cresceu nesse mundo,
nesse mundo desenvolveu o ministério, ele foi e anunciou, e aí nós precisamos também entender esse ministério. O que Jesus fazia aqui na face da terra? O Evangelho de João vai dizer que ele manifestava muitas curas, vai dizer que ele fazia coisas memoráveis. Se você olhar lá, voltar um pouquinho aí na tua Bíblia, e você pegar o fim do Evangelho de João, no capítulo 20, os últimos versículos do capítulo 20 de João, diz assim, olha, João 20, 30 e 31, na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Jesus veio então, fez milagres, pregou o Evangelho, anunciou o reino de Deus. Ele falou a respeito do reino de Deus. Ele ensinou aos povos a vontade de Deus. Anunciou o juízo eterno sobre os pecadores impenitentes. Falou da glória do Deus Todo-Poderoso, da sua justiça e verdade. Ele trouxe em suas ações a manifestação da maravilhosa graça. Hoje nós somos salvos pela graça, pelo que o Senhor fez por nós. Ele anunciou o reino do Deus Altíssimo, para que nós, então, tenhamos esse conhecimento e possamos ir e anunciar a outras pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é isso, então, que esse texto do capítulo 1 de Atos vem nos ensinar. É isso que ele vem nos mostrar. Quando nós olhamos para esse texto aqui, queridos, nós vemos Jesus falando aos seus discípulos a respeito do desejo que ele tinha, da ordem que ele tinha, para que os seus discípulos pudessem ir e anunciar o Evangelho. E Jesus começa a falar a respeito disso, fazendo uma correção aos seus discípulos, acertando a mente deles e o coração deles, para que eles pudessem ir e anunciar o Evangelho. Que correção é essa? Se você olhar aí no capítulo 1, o verso 6, e eu comecei pelo verso 6 de maneira proposital, os discípulos de Jesus dizem assim, olha, eles estavam reunidos, né? Os 11, já não eram mais os 12, Judas já não estava mais com eles, estavam só os 11. E eles perguntaram ao Senhor, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Já parou para prestar atenção nessa pergunta? Senhor, será que vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Eu fico imaginando o quanto essa pergunta deve ter doído no coração de Jesus. Eles viram Jesus pregar, eles ouviram o que Jesus falou, presenciaram muitos milagres. O Senhor Jesus esclareceu parábolas para eles, coisas que os outros não puderam entender. O Senhor Jesus deu atenção, tempo especial. Olha, essa parábola fala sobre isso. O que eu estou querendo dizer é a respeito disso. Quando eu falo do reino, eu não estou falando do reino terreno. Eu não estou falando que vocês vão deixar de estar sob o jugo de Roma, que vocês vão ter a sua cidadania totalmente restaurada. Não é isso. Jesus explicava para eles que o que aconteceu lá com os macabeus, eu já falei para você, se você quiser conhecer a saga dos macabeus, pesquise lá que você vai saber. Os macabeus foram um povo que viveu no período interbíblico, entre o final do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E esse povo, através da guerra, eles reconquistaram a autonomia de Israel. Não por muito tempo, por pouco tempo. Mas eles recuperaram. E o povo ficou entusiasmado com isso. É possível vencermos o poder de Roma. Senhor, será nesse tempo que isso vai acontecer? Essa é a pergunta que eles fazem. Eles ainda estavam aterrados nos seus pensamentos. Jesus falando do reino celestial e eles pensando no reino terreno. Esse é um dos problemas que muitos enfrentam e não conseguem cumprir a missão, porque estão aterrados, porque tem a sua mente somente presa às coisas desse mundo. Eu não posso ir pregar o evangelho porque eu tenho que trabalhar.
Como se o trabalho secular fosse um impedimento para pregarmos o evangelho. Pelo contrário, é uma porta aberta para irmos e pregarmos o evangelho. Ah, mas eu não posso falar lá no meu trabalho, porque se eu falar, eu vou ser demitido, vou ser demitida. Será? É por isso que Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que vocês precisarem, vos serão acrescentadas. Não tenham medo. Não tenho medo de perder o emprego por minha causa. Não tenho medo de viver a plenitude do evangelho por minha causa. Vivam este evangelho. Ah, mas eu não posso ir porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Como se a herança que o Senhor nos deu fosse um impedimento para irmos e pregarmos o evangelho. Eu não posso ir por causa do meu cônjuge, por causa do meu marido ou da minha esposa. Como se o casamento fosse um impedimento. Pastor, mas o senhor não conhece o meu marido. O senhor não sabe. Ele é um homem ímpio. E se eu começar a comentar essa coisa de igreja, ele vai largar de mim. Aquele que ama mais o seu marido ou a sua esposa do que a mim, não é digno de mim. Então o Senhor, na sua palavra, contempla todas essas coisas. Para quê? Para que nós não estejamos aterrados, com a mente presa às verdades deste mundo, mas com a mente antenada nas verdades do Evangelho. Tanto porque esse mundo não tem verdade nenhuma. Esse mundo jaz no maligno, jaz na mentira, jaz na morte. E aqueles discípulos estão da mesma forma. Senhor, o Senhor vai restaurar o reino? Eles estão mais uma vez falando: Senhor, tu morreu, ressuscitou, nós vimos, aleluia. Mas isso não foi suficiente para colocar a mente deles ainda no céu. Eles ainda estão falando: se o Senhor venceu a morte física, então o Senhor vai vencer o imperador romano. E o Senhor fala: não é isso. Vocês ainda não entenderam. Vocês não estão prontos ainda para a missão, vocês não estão conseguindo cumprir, vocês não estão preparados porque a vossa mente ainda está aterrada. E o Senhor então responde a eles no verso 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Tempos aqui é cronoi, de cronos. Eu já falei para você, é o tempo do relógio. Então, não compete vocês saber o tempo dos acontecimentos, nem as épocas. Época que é kairos, que é o tempo de Deus. Ou seja, não compete vocês estarem preocupados nem com os acontecimentos terrenos, nem com as coisas que Deus está preparando. Compete a vocês estarem dispostos a irem e pregarem o Evangelho. Essa tem que ser a nossa preocupação. Essa tem que ser a nossa atitude. Em tudo o que fizermos, temos um coração, uma mente, uma visão que aponte para o reino. O problema é que nós ainda muitas vezes não entendemos. E aqueles homens não entenderam. E aí o Senhor diz: mas eu vou preparar vocês. E é sobre isso que eu quero falar com vocês então. Não estou conseguindo passar aqui. Não sei se está ligado aí. É isso que eu quero falar com vocês. Se nós queremos fazer a missão, se nós queremos cumprir o chamado, nós devemos fazer na força do Espírito Santo. Alguns vão dizer: precisa ser batizado com o Espírito. Esse termo não me assusta. Batismo com o Espírito Santo, né? Não me assusta esse termo. Pelo contrário, ele me motiva, porque quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, e isso acontece no momento da conversão do cristão, isso não é um fato isolado na vida do crente. Batismo com o Espírito Santo também, gente, não é o falar em línguas, tá? Isso é um entendimento errado, isso é um entendimento pentecostalizado, que batismo com o Espírito Santo é falar em língua. Mas eles falavam lá em línguas. Eles falavam porque o Senhor os capacitou para uma missão específica. Você não vai ver em outros momentos, você não vai ver em outros lugares. E por que você não vai ver? Porque aquilo que foi feito foi para que pudessem anunciar e levar o evangelho da salvação de Cristo Jesus às pessoas. Então, pastor, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é nós sermos inundados com o Espírito no momento da nossa conversão. Já não sou eu, mas quem vive. Cristo vive em mim, por meio da presença, da ação do Consolador, do Espírito Santo de Deus. E quando eles trazem essa pergunta a Jesus, quando eles mostram uma mente totalmente despreparada, o Senhor responde a eles o quê? E descereis então sobre vós o Espírito Santo de Deus.
Para quê? Para que vocês sejam as minhas testemunhas e possam ir e pregar e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. O que nós precisamos, queridos, é buscarmos uma iluminação do Espírito Santo de Deus, para irmos e, na verdade do poder e do Evangelho de Cristo, falarmos do seu reino e anunciarmos tudo aquilo que ele tem feito. O que tem faltado para muitas pessoas cumprirem a sua missão não é dinheiro, não é tempo e não é capacidade técnica, mas é a presença do Espírito Santo na sua vida. É conversão, é mudança de mente, é mudança de coração. É isso que tem faltado para muitas pessoas, para que elas possam ir e anunciar o Evangelho. E o Senhor Jesus diz para eles, vai descer sobre vós o Espírito Santo. Esse episódio vai acontecer uns 10 dias depois. E eles são então tomados pelo Espírito. E ali então eles começam a cumprir a missão de Cristo Jesus. O que nós precisamos? Nós precisamos do mesmo. Nós precisamos desse revestimento, desse poder, dessa capacitação do Espírito sobre as nossas vidas. Para que nós possamos ir e anunciar. Então, por que os discípulos precisavam de revestimento de poder? É aqui então que nós podemos entender um pouco mais da missão cristã, do papel evangelístico do crente em cumprimento ao chamado do seu Senhor. Os discípulos de Cristo precisam do revestimento do Espírito Santo para, em primeiro lugar, colocar a missão em ação. O Senhor diz, olha, vai descer o Espírito sobre vocês. O fato do Pentecostes já aconteceu. O Pentecostes já aconteceu lá. Nós temos relatado lá em Atos. O Pentecostes do Senhor já aconteceu na tua vida no dia da tua conversão. O dia que você recebeu a Cristo, não pela tua vontade, mas pela vontade dele, e ele veio habitar em você, ele tomou o teu coração, ele te restaurou e te tirou do império das trevas e o trouxe para o reino do Filho do seu amor. Quando você recebeu a conversão dada por Cristo Jesus na sua morte, o convencimento trazido pelo Espírito Santo, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso? É isso que está na tua Bíblia? Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você recebeu na tua vida a Cristo Jesus, ele converteu você, ele transformou a tua vida, ele transformou a tua história, o Espírito Santo entrou em você. Pastor, mas eu não falei línguas, eu não vi gravetos brilhando no meio da mata. Porque não é isso a evidência do poder do Espírito Santo. A evidência do poder do Espírito Santo na tua vida é quando você tem a mente capacitada para reconhecer que você é um miserável pecador e que você precisa lutar contra o pecado, que você precisa viver uma vida santa e que dessa vida santa você tem que cumprir a tua missão. Então essa é a primeira verdade. O Espírito Santo revestiu aqueles homens e o Espírito Santo nos reveste para colocarmos a missão em ação. Essa é a primeira evidência da capacitação que nós temos. Colocarmos a missão em ação. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver que os discípulos estão perdendo o foco. Senhor, será que nós vamos ter liberdade política? Será que nós vamos ser libertados do Império Romano? Será que isso que está acontecendo? Eles queriam investigar o que não lhes competia, enquanto deveriam ser capacitados para fazer o que lhes fora dado por obrigação. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu estou mandando vocês irem para pregar o Evangelho. Eu estou mandando vocês irem anunciarem as coisas que eu fiz. Eu estou mandando vocês irem dizerem dos meus milagres, dos meus feitos e fazerem coisas ainda muito maiores. Não é isso que diz na palavra? Que nós, no poder do Espírito Santo, podemos fazer coisas ainda muito maiores do que o Senhor fez? Isso está na tua Bíblia ou não? Amém? Amém. Então não estou lendo errado nem você. Então, o Espírito Santo nos capacita para isso. Para colocarmos a missão em ação. O problema é que muitas vezes nós estamos o quê? Perdendo foco. Nós estamos preocupados com coisas terrenas. Nós estamos preocupados com as nossas próprias coisas.
Pastor, então eu vou deixar de estudar, eu vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de comprar minha casa, meu carro. Não é isso. Não é isso. Você pode fazê-lo. Você pode trabalhar, você pode se tornar um profissional melhor, você pode se capacitar, graduar, pós-graduar, você não tem problema em relação a isso. Mas desde que isso tudo glorifique ao nome do Senhor e te ajude a cada dia mais a cumprir a tua missão. Não adianta eu ser um pastor preparado, um erudito, ter conhecimento do grego, do hebraico, saber a teologia de tal reformador, de tal pessoa, se isso não me faz glorificar a Deus. Isso é só um intelectualismo morto. É uma letra que mata. Não adianta nada eu saber aqui versar, olha, no grego diz isso, no hebraico aquilo, olha, o verbo aqui é transitivo direto, indireto. Tudo bem, isso está glorificando a Deus? O Senhor está sendo conhecido como Senhor e Rei? As minhas atitudes demonstram que Cristo é o verdadeiro Senhor? Senão isso é um intelectualismo morto. É melhor eu falar tudo errado, os pronomes errados, conjugar as coisas erradas, mas Cristo ser glorificado, do que ter toda uma intelectualidade que é morta e vazia em si mesmo. É uma verborragia que não leva a nada. Por isso eu tenho pego pesado. Muitos pastores com uma boa eloquência, coração vazio do Espírito Santo de Deus. O que eles estão produzindo? Nada. Nada. O Espírito Santo vem sobre a minha vida e a tua vida, para você colocar a missão em foco, em ação. Se você tem essa desculpa que você não consegue fazer a missão por causa disso, por causa daquilo, eu vou te dizer, você não está cumprindo a missão porque o Espírito Santo não tem habitado em você. Pastor, é pesado isso. Pesado, eu sei. A Bíblia não é leve mesmo. A Bíblia, ela confronta. Na realidade, nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus dia após dia. O que muitos têm feito é tirar do peso da palavra. Tem trazido um evangelho água com açúcar, uma pluma. E as pessoas têm gostado. Ai, que evangelho gostoso. O evangelho não é para gostar, é para viver. Mesmo contrariado, é para viver. Jesus nos ensina nisso. O que ele fala para nós? Ele está aí no Getsemane. Ele vê que ele vai para a cruz. Ele ora, Senhor, eu não quero ir. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A vontade de Deus era que ele fosse. O que ele fez? Ele foi. Ele cumpriu. Pessoas capacitadas pelo Espírito Santo, eles colocam a missão em ação. A igreja tem comido e engolido mosca. Por quê? Porque tem se afastado do poder do Espírito Santo. Está muito preocupado com conforto, está muito preocupada com status quo, está muito preocupado com clubismo. A igreja muitas vezes tem se tornado um clube de pessoas que pensam igual, de que se sentem confortáveis no seu mundinho, e assim eles vivem. O Espírito Santo me capacita, inclusive, para eu dar mais de mim, inclusive das minhas finanças. Falar de dinheiro no meio de crente parece um ultraje, é quase uma heresia. Por quê? Porque tem muito crente que adora mamon, não adora a Deus, cultua o seu dinheiro. O Senhor te capacita, inclusive financeiramente, para você investir e isso ser revertido na obra missionária. Lá no campo, aqui em Toledo. Então, quando o Espírito Santo nos habita, nós conseguimos fazer isso. Não podemos viver com um mapa profético nas mãos, especulando o futuro, não é isso. Nós somos desafiados a testemunhar aqui, ali em outros lugares, no poder do Espírito Santo. Muitas vezes o que tem faltado é isso, é mais joelho dobrado, é mais busca pelo poder, pela edificação do Espírito Santo. Quando eu falei aqui de estudar, não é uma crítica a estudar, eu amo estudar. Gosto de ler, gosto de conhecer. Mas não ser isso o meu foco principal. Ser isso uma ferramenta para glorificar a Deus, para adorar e bendizer ao nome do Senhor. Então, quando o Senhor diz para eles, olha, vai descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam testemunho e coloquem a missão em ação. Em segundo lugar, no poder do Espírito Santo, aqueles homens precisavam ser revestidos e nós precisamos ser revestidos para viver a ética do reino. O que isso quer dizer? Não adianta nada nós
pregarmos uma coisa e vivermos outra. Não adianta. Não adianta nós falarmos do amor de Jesus e não vivermos o amor de Jesus. E aqui nesse ponto, o que está em foco é isso mesmo. O amor de Jesus. Quando aqueles homens fazem a pergunta, Senhor, o Senhor vai estabelecer o teu reino aqui? Eles estão preocupados com o nacionalismo, só com o bem-estar de Israel. E o Senhor diz, não, vocês vão começar daqui, mas vocês vão romper barreiras. Mas não vão ter que pregar para os samaritanos, vocês vão ter que pregar para os samaritanos. Vocês vão ter que pregar para os gentios. Sabe para quem que vocês vão ter que pregar? Sabe para quem que vocês vão ter que anunciar? Para os romanos. Mas para os romanos, eles nos castigam, eles nos impõem pesados impostos, eles não têm dó dos nossos filhos, das nossas mulheres. Para esses meses, vocês vão pregar para eles. Vocês vão anunciar o evangelho para eles. E eles vão, dali do meio deles eu vou suscitar meus eleitos. Senhor, vocês vão ter que abraçá-los, cumprimentá-los com ósculos santos. Não é isso que Paulo fala muitas vezes? Sabe o que é ósculo santo? É beijo. Então tem que dar um beijo neles, bem gostoso, um abraço apertado, né? As antigas barreiras raciais, culturais e religiosas que os separavam dos samaritanos deveriam ser quebradas. O mapa traçado por Jesus incluía Samaria, onde o evangelho chega, os muros de inimizade são derrubados. O poder do Espírito capacita a igreja a amar até mesmo os seus inimigos. E colocar em prática o quê? A ética do reino. O reino de Deus está construído em um dos pilares chamado amor. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, vocês podem ter tudo, línguas, profecias, tudo. Mas se não tiverem amor, não vale nada. Não adianta eu pregar e não viver o amor de Cristo. Aqui nós estamos falando entre judeus e samaritanos, mas e nós? Nós, cristãos dos anos 2000, da segunda década do século 21, nós estamos dispostos a amar? Nós estamos dispostos a amar quem pensa diferente da gente? Nós estamos aí em época de eleição. Gente do céu. Coisa de louco, né? Quem que nós vamos votar? Não sei. Tem uns que já elegeram seus candidatos. E aí o outro fala, não, desse eu não gosto. Não! Porque o meu é da direita. Não, direita. O meu é da esquerda. A esquerda é melhor que a direita é melhor que a esquerda. Capitalismo é melhor que socialismo é melhor que capitalismo. Misericórdia. Não se vê crente falando de eleição e falando de Jesus. Crente fala de plano econômico, mas não fala de Jesus. Esses dias eu vi um pastor, seremos salvos pela política. Misericórdia, você vai ser salvo por Cristo Jesus. O meu mundo é governado por Cristo Jesus. Falam heresias em nome de suas paixões. Política não deveria ser discutida no Brasil. Eu não creio que política não possa ser discutida. Eu creio que política possa ser discutida sim, mas não no Brasil. O brasileiro é muito apaixonado. Ele trata a política igual ao time de futebol. O brasileiro tem essa dificuldade, ele se apaixona pelo candidato. Ele aprende a música do candidato e ele acorda. A primeira coisa que ele fala, em vez de falar assim, Senhor, obrigado pela vida, ele já recita o tema do candidato. É verdade. Então, as pessoas não estão preocupadas com a ética do reino. O cristão ele tem que anunciar a ética do reino. Quem que é o nosso rei? É o candidato do número tal ou do número tal? Não, o nosso rei é Jesus. E nós cremos que independente de quem seja, quem subir lá vai subir porque Cristo permitiu. Fulano foi lá por culpa sua. Foi você que votou. Outro dia eu vi um irmão da igreja falando isso. O fulano foi lá porque você votou nele. Cara pálida, o fulano está lá porque Deus permitiu que ele estivesse. É isso que a palavra diz. Ou tua palavra está mentindo? A Bíblia diz que não há autoridade que esteja lá se não for da vontade de... É ou não é? É da vontade da ordem eletrônica? É da vontade do partido A, B ou C? Não, é pela vontade de Deus. Pastor, você está espiritualizando. Não, eu estou entendendo a palavra de Deus. E nós, como crentes, cumprindo a missão, o que nós devemos fazer? Viver a ética do amor.
irmos e anunciarmos o evangelho às pessoas. Mas eu não gosto desse povo. Não era isso que Jonas dizia? Eu não gosto de Nínive. Como assim, Jonas? Eu quero salvar a Nínive. Eu não gosto de Nínive. Você vai lá anunciar para Nínive. Eu não vou. Eu não vou anunciar para Nínive. Você vai, Jonas. Não vou. Onde que Jonas foi? Nínive. Anunciou, o povo foi convertido. Jonas fica o quê? Louco da vida. Não, mas como assim? Aí Jonas sai para um lugar, o Senhor faz crescer uma árvore sobre a sua cabeça, uma folhagem sobre a sua cabeça, depois aquela folhagem morre. Jonas fica irado com aquilo. E o Senhor termina, né? O livro de Jonas termina com uma pergunta: você se compadece mais dessa árvore que desse povo? Por quê? Porque muitas vezes nós não temos o amor. O evangelho é um evangelho pregado no amor. No amor. Isso é viver a ética do reino. Anunciar o amor de Cristo Jesus. Falar de que ele morreu na cruz para salvar pecadores. Então o Espírito Santo nos capacita para isso. Para vivermos a ética do reino. Em amor e em justiça. E é assim que nós devemos viver. Em terceiro lugar, o Espírito Santo revestiu aqueles homens e nos reveste para pregar até os confins da terra. Para irmos e anunciarmos o evangelho por onde quer que formos. Temos missionários espalhados pelo mundo e nós estamos aqui para irmos em todos os lugares e pregarmos o evangelho. Há no meio dos jovens e adolescentes umas brincadeiras, uns memes aí da internet referente ao Acre, né? O pessoal tira muito sarro do Acre. Não sei se você viu, você viu, depois você pesquisar, você vai ver. O pessoal fala que há vida em Marte, mas não há vida em Acre, no Acre, né? É uma brincadeira isso que os jovens fazem. Nós somos chamados para ir pregar lá no Acre. Nós somos chamados para pregar nas periferias de Toledo. Há lugares aqui na nossa cidade que o evangelho ainda não chegou. Pastor, mas é. Há lugares que sofrem com violência. Há lugares que sofrem com descaso. E nós temos que ir e pregar o evangelho. O evangelho não chegou ainda a muitos empresários, homens de negócio, mulheres de negócio. E nós temos que ir e pregar essas pessoas. Nós temos que ir e anunciar o evangelho. Nós não podemos deixar de falar das boas novas de Cristo Jesus. Vocês vão por onde estiverem, vocês vão e anunciam o evangelho. O evangelho não chegou em muitos lugares da Amazônia. O evangelho não chegou ainda em muitas cidadezinhas aqui da nossa região. Muitas pessoas já ouviram falar da religião, mas o evangelho que transforma, que salva, muitas pessoas ainda não ouviram. E o Espírito Santo nos capacita para irmos e pregarmos esse evangelho. O projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Isso quer dizer que Deus vai salvar a todos? Não. Mas Ele quer que o seu nome seja pregado e que todos o reconheçam. Diz que no último dia, todos virão, se prostrarão e reconhecerão. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E nós precisamos ir e anunciar esse evangelho. Pelo poder do Espírito Santo. Então, essa obra não é só do missionário, daquele que recebeu o ministério específico e foi chamado. É sobre mim e tua. Tem pessoas da tua família que ainda não conhecem a verdade do evangelho. Na minha tem. E eu? Vou ficar de braço cruzado? Eu vou ficar de olhos fechados? De coração endurecido? Eu tenho que ir anunciar o evangelho a essas pessoas. Inclusive, queridos, há pessoas na nossa família, há pessoas na nossa circunvizinhança, há pessoas que nós conhecemos que ouviram de um evangelho que não é o evangelho. Você já considerou isso? Que há pessoas que ouviram a mentira, achando que é o evangelho, que estão comendo comida podre, achando que é coisa boa.
E você? Vai ficar de braço cruzado? Não vai anunciar a verdade para essas pessoas? Você não vai falar do amor de Jesus? Você não vai ensinar o evangelho para essas pessoas? A verdade do evangelho? Nós somos chamados a proclamar. O Espírito Santo nos capacita para isto. Ele nos tirou do império das trevas para isso. Não é para nos sentirmos confortáveis, sentados no banco de igreja, domingo após domingo, ouvindo uma mensagem. E saímos daqui e vamos comer um lanche, vamos tomar um refrigerante, comer uma pizza. E está tudo bem. Tem pessoas perdidas porque nunca ouviram o evangelho. E tem pessoas perdidas porque ouviram um falso evangelho. Cabe a nós anunciá-lo. Ah, pastor, mas as pessoas não querem ouvir. E eu não quero ser intrometido. Eu não quero incomodar as pessoas. Então se prepare. Se esse é o teu pensamento, você vai precisar prestar conta a ele diante de Deus. Porque se você não quer incomodar as pessoas para não cumprir a tua missão, você também está com um pensamento errado. Pastor, mas se eu fizer isso, as pessoas vão se chatear. Aí, se elas se chatearem e brigarem bravo com você, brigarem com você, o que você vai fazer? Ah, eu vou ficar triste, eu nunca mais vou pregar. Entendeu errado a palavra. Como assim? O que o Senhor Jesus diz no Sermão do Monte? Bem-aventurados sois, se pelo meu nome vocês forem perseguidos. Se as pessoas ultrajarem vocês, se elas maldizerem vocês em favor do meu nome, alegrem-se. Hoje o crente, eu não vou incomodar, eu não vou falar de religião, mas quem falou para você que é para você falar de religião? A palavra diz que é para você pregar o evangelho, e se não gostarem, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas isso não faz sentido, lógico, muitas vezes você aprendeu errado. A palavra diz que se formos perseguidos por causa do evangelho é para a gente se alegrar. O que a gente está fazendo? Deixando de pregar, deixando de viver, para agradar a homens, desagradando a Deus. É para nós agradarmos a Deus e os homens se sentirem desconfortáveis. O evangelho provoca isso. O evangelho ele é desconfortável mesmo. O evangelho é como aquela pessoa que calça 44 como eu, e algumas vezes 45, e não acha sapato. E você precisa ir no casamento. E você é o padrinho do casamento, você é o pastor que vai celebrar o casamento. Não achou sapato, eu vou ter que pôr um 43. E aí ele aperta no dedinho. E o dedo fica desse jeito. E você está lá pregando, falando, termina logo que eu quero lá pôr minha havaiana. Termina logo. Incomoda. Diz que muitos ouviam o evangelho e rilhavam os dentes. E você querendo deixar todo mundo confortável. Você querendo ser o amigão de todo mundo. O amigão de todo mundo vai habitar o inferno. É isso que diz a palavra de Deus. Se vocês não forem meus amigos e não fizerem o que eu vos mando, é para onde vocês vão. Pastor, você está falando que eu vou para o inferno? Não, a palavra diz que você vai para o inferno. Eu só estou reproduzindo o que a palavra diz. Não é para você ficar confortável com o papai, com a mamãe, com o tio, com a tia, com o teu primo. Deixa ele, se ele quiser bagunçar a vida dele, o problema é dele. Não, não é problema dele. Você vai ser cobrado de não ter pregado o evangelho para essa pessoa, de ter falado a verdade, de ter deixado essa pessoa ir confortável para o inferno. Você tem que fazer ela ir desconfortável. E você não faz, quem faz é Deus. Mas você tem que ir anunciar. O problema é que a gente quer ser amigo de todo mundo. Nós assumimos também um pensamento muito político. Nós somos bem politicão, né? Vamos agradar todo mundo e fica tudo bem. Não! O crente é para ser visto de mal maneira mesmo. O mundo não nos reconhece como pessoas sensatas. O mundo vai nos perseguir e nós vamos glorificar o Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Criamos um ídolo dentro do nosso coração chamado conforto, bem-estar. E adoramos isso. Não, eu sou amigo de todo mundo me ama. Todo mundo gosta de mim. Por quê? Porque eu sou gente boa. Você é igual aquele, eu não sei se muitos vão lembrar aqui, né? A gente brinca em casa. Lembra do suco? Um que vinha num pacotinho pequenininho. Você colocava um pacotinho dentro de uma caixa d'água de 1000 litros, ele dava a cor, ele
Lembra disso? E aí, para dar sabor, você colocava um saco de 5 quilos de arroz, de açúcar dentro e mexia. Ele só era doce, doce e colorido. Era gostoso, mas fazia um mal desgramado, é ou não é? É assim que tem sido muito crente hoje, o crente que suco. Guarde isso no teu coração. Coloridinho, bonitinho, docinho, mas faz um mal desgramado na vida dos outros. Por quê? Porque não prega a verdade, porque não vive a verdade. Nós somos chamados a ir e a pregar em todo o tempo. E temos uma quarta e última verdade. O Espírito Santo revestiu aqueles homens e reveste a cada um de nós para nós morrermos por Cristo. A palavra testemunha, Jesus diz, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas. Sabe o que significa testemunha nesse texto? Se você for lá olhar os originais, testemunha é mártir. O que acontece com o mártir? Ele morre. Ele morre pelo seu ideal. No nosso caso, pelo reino de Deus, por Cristo. Os discípulos eram testemunhas que haviam presenciado um fato glorioso, a ressurreição de Cristo. E essa notícia da exaltação de Jesus deveria ser anunciada até os confins da terra, ainda que para isso a morte fosse o preço a ser pago. Quantos de nós hoje estão dispostos a morrer por Cristo? Ô pastor, me inclua fora dessa. Eu sou esse aí do evangelho do que suco. Coloridinho, gostosinho, docinho. Mas essa história de morrer não é para mim, não. Esse negócio de me envolver até a morte, isso é bobeira, pastor, para com isso. De onde você tirou isso? Eu tirei isso da palavra de Deus. Quando João relata a conversa entre Jesus e Pedro, está lá também no finalzinho do evangelho de João. Você vai botar a tua Bíblia um pouquinho, você vai ver. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Você me ama mesmo, Pedro? E João vai dizer, numa das partes dessa conversa, que Jesus anuncia a Pedro a forma que ele haveria de morrer. E que a morte de Pedro glorificaria o nome do Senhor Deus. Hoje os cristãos não estão dispostos mais a isso. Os crentes não estão mais dispostos a morrer por Cristo. Querem ficar confortáveis. Querem ser amigos de todo mundo. Querem curtir a vida, os prazeres da vida. Mas não estão dispostos a morrer por Cristo. E não é só a morte física, não. Não estão dispostos a morrer para os seus ídolos, para o seu conforto. O crente tem dinheiro para tudo. 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 Ele tem dinheiro para comer uma pizza, ele tem dinheiro para tomar uma Coca-Cola, ele tem dinheiro para pôr o melhor pneu que ele pode no carro, ele tem dinheiro para fazer a melhor viagem, a viagem dos sonhos, ele tem dinheiro para ter o melhor smartphone, mas ele se sente extorquido quando é chamado a contribuir com seus dízimos e ofertas. Por quê? Porque ele ainda não morreu. Porque ele está ensimesmado. Ele tem ídolos no seu coração. O crente tem tempo para tudo, até para dormir. Mas ir numa escola dominical, investir o seu dia numa atividade da igreja, não. Isso é ser carola, isso é ser fanático. O crente ama o seu ídolo de futebol. Ele ama o seu time de futebol. Mas ele tem ódio do seu semelhante. Ele é capaz de dar um dia inteiro para as suas atividades, para os seus prazeres. Mas ele não tem paciência, às vezes, com uma pessoa no trânsito. Já viu isso? Não tem paciência. Sabe por quê? Porque está ensimesmado. Hoje as pessoas não querem mais morrer pelo Evangelho. Elas querem viver para si mesmo. Elas se amam. Elas se idolatram, elas se veneram. Elas veneram suas coisas. Adoram seus filhos, seus cônjuges. Adoram suas roupas, seus sapatos. Adoram o seu emprego. Mas não adoram a Deus. Não estão dispostos a entregar a sua vida por Cristo. Tudo o que se relaciona a Deus é incômodo.
Participar da igreja é incômodo. Usar o seu dom e talento para a igreja é incômodo. Ouvir a mensagem é incômodo. Aquilo que é dito muitas vezes é incômodo. Sabe por quê? Porque não morreram para os seus próprios delitos e para os seus próprios pecados. Quando o Senhor Jesus fala a eles, vocês vão ser as minhas testemunhas, o que ele está dizendo é o seguinte: vocês vão entregar a vida de vocês para que a minha vida, para que o meu reino, para que o meu evangelho seja glorificado. Para que eu cresça e vocês diminuam. O problema é que hoje há crentes muito grandes para um Deus muito pequeno. Só que Deus não é pequeno. É aí que a coisa você precisa entender. Deus não é pequeno. Ele é eterno, ele é infinito, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Deus. E se você acha que o teu conforto, que a tua vontade é maior do que a vontade, o desejo dele, prepare-se. Para esse está preparado o lago de fogo e de enxofre. Pastor, mas você não pode pregar uma coisa mais tranquila, pastor? Eu não tenho como levar meu marido na igreja, se eu prego essas coisas, meu marido fica chateado e não quer mais vir. Pastor, você não tem como pregar uma coisa mais... O senhor fala de inferno, pastor. O senhor vai lá, meu filho não quer ouvir. Minha filha não quer ouvir. E aí a gente quer fazer o quê? Agradar as pessoas. Nós estamos transformando a igreja, gente. Nós estamos transformando a igreja num clube que fala o que a gente quer. Nós estamos transformando a igreja num lugar onde a mensagem é para o nosso conforto. Comigo, não. Eu vou continuar pregando. Pastor, eu não gosto. Me desculpe, eu vou ser muito grosseiro agora. Já estou pedindo perdão antecipadamente. Eu não gosto de ser grosseiro. Eu gosto de ser o mais educado possível. Mas você não gosta, o problema é teu. Me desculpa, eu já pedi perdão. Não fale isso na arrogância. Não saia daqui achando que eu sou arrogante. Mas transformar a igreja num lugar para pregar coisa para te agradar e não falar a verdade do evangelho, aqui não. Aqui não. Aqui nós vamos pregar o que a palavra manda. O que é a verdade do evangelho. Parafraseando o Alborguete, o finado Alborguete, doa quem doer. Nós estamos muito ensimesmados, muito cheios de nós mesmos. Queremos que tudo nos agrade. Como diz aí nos dias de hoje, cheios de mimimi. Que evangelho é esse? Que igreja é essa que nós queremos? Que missão é essa que nós queremos cumprir? Se nós estamos preocupados conosco mesmo, nós olhamos para um Cristo que não se poupou, que se deu, que morreu numa cruz, e nós estamos preocupados com a nossa vontade, com o nosso desejo. Esse não é o evangelho. Digo mais, há igrejas que vão pregar esse tipo de coisa. Aí cada um sabe de si. Eu tenho plena convicção de que um dos pecados que o Senhor não vai poder me cobrar, não porque Ele não queira, tá? Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é soberano, mas de que eu não preguei o evangelho da salvação. Eu tenho outros pecados que eu vou ter que prestar conta, infelizmente. Vou ter que sentar lá no tribunal e prestar contas, mas o que o Senhor tem me chamado a fazer, eu tenho cumprido. Não para minha glória, porque muitas vezes eu saio daqui depois de uma pregação dessa e vou para casa chorar, preocupado com aqueles que depois eu acho que não vão mais voltar. Mas eu não posso deixar de pregar. Eu não posso deixar de dizer para você que a missão é um chamado para que nós morramos, que nós nos entreguemos, que o evangelho não é confortável para nós. Ele incomoda o mundo. As pessoas estão recebendo um falso evangelho que não tem trazido transformação. O Espírito Santo nos capacita para irmos e morrermos em nome de Cristo Jesus. Você está disposto a isto? Você está disposta a isso? Isso é ser testemunha. É morrer para si mesmo, para que Cristo viva em você.
Então, amados, a missão feita no poder do Espírito Santo é uma missão que é colocada em ação. É uma missão que nos leva a viver a ética do reino. É para pregar até os confins da terra. E, se for preciso, morrer pelo nome de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a isto. Que nós possamos entender para irmos e cumprirmos. Para que o nome dele seja glorificado e bendito. Hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te exaltamos nessa noite. E pedimos perdão pelos nossos erros e pecados. Eu peço perdão pelos meus erros e pecados. E o Senhor sabe, Pai, das nossas falhas, dos nossos delitos, o Senhor sabe dos meus. Eu tenho vergonha deles, ó Pai. E eu peço perdão. Mas eu peço que o Senhor nos capacite, Pai. Que o Senhor nos capacite através da palavra para irmos e anunciarmos o Evangelho. Tira de nós toda arrogância, a começar por mim. Eu não quero, ó Pai, de maneira nenhuma ser arrogante e ofensivo às pessoas. Mas, ó Pai, nós não podemos viver um evangelho verdadeiro onde a tua palavra não é pregada, onde a tua verdade não é anunciada. Nós não podemos viver um evangelho verdadeiro sem temermos, ó Pai, o castigo do inferno, sem termos a dimensão do tamanho da tua glória, sem entendermos no nosso coração quem tu és. O Senhor é Deus. E nós queremos, ó Pai, te glorificar nisto. Ajuda-nos a cumprirmos a nossa missão. Ajuda-nos a amar as pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos na plenitude do Espírito Santo de Deus. Com a Bíblia aberta, com o coração em chamas, com a mente iluminada. Desejosos, ó Pai, de fazer aquilo que agrada e bendiz o nome do Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos e inflama-nos, ó Pai. Inflama em nós a viva chama, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém.